crianças, tudo bem? Hoje a prof veio falar um pouquinho sobre pontuação que a gente usa nas frases, porque nós não vamos mais ficar só nas palavrinhas agora, certo? Vai ter vezes que a prof vai colocar lá atividades com frases. Até já teve, né? Com frases, já teve no livro, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão. Já tem bastante criança conseguindo ler palavrinhas, né, da nossa sala. E já consegue ler algumas historinhas, as mamães até me mandaram, ler gibizinhos, né? Então, quando nós vamos fazer a leitura, a gente usa a pontuação correta para poder ler aquela frase, para que a frase fique com mais sentido, certo? Então, claro que no primeiro ano vocês não vão aprender todas as pontuações e a prof não vai cobrar isso de vocês, né, em provinhas, em atividades que valem nota, porque é uma questão que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, certo? Mas vocês já podem conhecer, até porque quando vocês vão ler, vocês encontram lá essa pontuação e daí às vezes vocês nem sabem o nome ou para que serve, certo? No livro de português, na atividade da letra S, que a gente está estudando, vai ter também essa questão da pontuação. Então, a prof vai falar de 3, que são as mais básicas, assim, né? Que a gente vê bastante nas histórias, tá? A primeira delas é o ponto final. Esse pontinho aqui a gente usa na maioria das vezes, principalmente no primeiro ano, ok? Então, quando termina uma frase, a gente coloca esse ponto, que é só um pinguinho lá na folha do caderno, certo? Que é o ponto final. Então, por exemplo, assim, eu ganhei um doce da minha mamãe, ponto, certo? Acabou a frase, quer dizer que eu terminei a minha ideia ali. Existe também o ponto de exclamação, que é só um risco com um pinguinho embaixo. Esse ponto a gente usa quando a gente vai expressar algum sentimento. Alegria, tristeza, susto. Por exemplo, ai, que susto! Aí eu coloco esse ponto aqui. Então, quando eu for ler a frase e eu observar que tem esse ponto, eu já tenho que ver que ela está expressando algum sentimento. Ou então, que maravilha, você chegou! Aí eu coloco esse ponto. Então, eu não vou ler assim, que maravilha, você chegou. Aí eu sei que eu posso ler mais empolgado, né? Que maravilha, você chegou! Ou, ai, que susto que você me deu. Então, quando tem um pontinho de exclamação, quer dizer algum sentimento. Ou então, quando eu estou triste, ó, que pena. Daí eu coloco esse ponto. Aí eu não preciso ler assim, que pena, né? Eu posso ler, ah, que pena. Aí a gente dá uma entonação na frase para que ela fique mais correta, certo? Então, ponto final e ponto de exclamação. E aí tem também o ponto de interrogação. Tem algumas crianças que a prof já ouviu dizendo, ah, aquele pontinho de dúvida, que a gente vê às vezes nos desenhos em cima das cabeças assim das pessoas, porque a pessoa está com dúvida. É porque é o ponto que a gente usa para fazer uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou perguntar assim, olá crianças, tudo bem com vocês? Aí eu vou usar esse ponto no final da frase. Então, quando vocês forem ler, vocês vão saber que a prof está perguntando. Ou então, onde você foi? Aí eu uso esse ponto aqui de interrogação, ok? Esses 3 são os mais básicos. Daí existe a vírgula, que a gente usa para dar uma pausa na frase, ou para falar de mais de uma coisa. Por exemplo, eu comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, chocolate, vírgula. E aí eu vou colocando vírgula para dizer quantas coisas eu comprei, né? Existe o ponto e vírgula, que é bem pouco usado, que vocês vão aprender mais pra frente. Existe o travessão das frases, que é um risquinho na frente da frase quando uma pessoa vai falar. Então existem outros tipos de pontuação que vocês vão enxergar também nas histórias, mas esses 3 são os que a prof queria apresentar para que vocês comecem a entender um pouquinho como que as frases são lidas, né? Como que a gente dá uma entonação, como que a gente dá vida para a frase, para a história, certo? Então, lá no livro vocês vão treinar essa semana essas 3 pontuações, tudo bem? Se tiver dúvida, pode mandar o WhatsApp para a prof. Beijinho e até a próxima.